E aí, gente, tudo bem? Na última aula, a gente aprendeu a calcular aumentos e descontos percentuais sobre certos valores, e nessa a gente vai ver aumentos e descontos sucessivos. Então, se você aumenta 10%, depois aumenta 10% de novo, o que acontece? É a mesma coisa com o aumento de 20% ou é diferente disso? Vamos ver? Então vamos começar com esse exemplo que eu falei para vocês. Dois aumentos sucessivos de 10% equivalem a um único aumento de quantos por cento? Dá muita vontade de falar, aumentou 10%, depois aumentou 10%, é a mesma coisa que aumentar 20%, né? Só que não, certo? Vamos ver como é que a gente calcula e como é que acontece de fato. Vamos fazer um esqueminha, ó. Eu tenho então um preço, vamos pensar que é um preço aqui, ó. O preço de um produto, que é P, e esse preço aumentou em 10% primeiro. A gente viu que quando você aumenta 10%, é a mesma coisa que multiplicar esse preço por 110%, né? Lembra que era 100 mais o valor. Então aumentei 10%, é a mesma coisa que multiplicar por 110%, que agora eu já vou trabalhar com 110 sobre 100 direto. 110% vezes P. Só que, para essa aula específica, vai ser vantajoso e vai ser um pouco mais claro eu trabalhar com o formato de decimal com vocês, certo? Então eu coloquei a fração aqui só para a gente já representar, né? Para a gente lembrar que o 110% é 110 sobre 100, mas isso aqui é a mesma coisa que 1,1, né? Dividir 110 por 100 é 1,1, é trazer duas casas para a esquerda da vírgula. Então fica 1,1p. Ou seja, o meu produto tinha custo P e agora tem custo 1,1p. Isso após o primeiro aumento. Vai ter ainda mais um aumento de 10%. Bom, a gente já viu que aumentar 10% é a mesma coisa que multiplicar por 1,1, né? É o que está aqui. Então, se eu aumento 10% de novo, eu vou pegar esse valor atualizado agora e multiplicar por 1,1, certo? Então, 1,1p, que era o preço depois do primeiro aumento, eu pego e multiplico por 1,1 novamente. Isso é o que dá dois aumentos de 10%. E 1,1 vezes 1,1 é a mesma coisa que 1,21. Olha só. 1,21 é a mesma coisa que 121%, não é? Do mesmo jeito que você quer transformar em uma porcentagem decimal, você vem a vírgula duas casas para a esquerda, você quer transformar em porcentagem, vai duas casas para a direita, né? Do decimal para a porcentagem. Então isso ficaria 121%. Ou seja, o seu produto que era P ficou 121% de P. Aumentou então 21%. Beleza? Então, olha só, dois aumentos de 10% não é a mesma coisa que um aumento de 20%. É um aumento de 21%. Isso porque, como é que a gente explica isso de um modo simples? É porque o segundo aumento foi em cima do primeiro valor já aumentado. Certo? O primeiro aumento foi em cima do valor inicial, mas o segundo aumento não foi em cima do valor inicial. Foi do valor já aumentado. Por isso que dá essa diferencinha. Certo? E agora, se fossem dois descontos de 10%? O que aconteceria? O esquema é o mesmo, né? Dois descontos de 10% vai ser igual a um desconto de 20%? Você já deve estar imaginando que não, pelo mesmo motivo anterior, né? Então eu tenho lá um produto de preço P, só que agora eu estou diminuindo 10%. Quando você diminui 10%, você multiplica isso por 90%. Foi o que a gente viu na aula anterior, né? Você pega o 100% que era o total, tira 10%. Então fica 90% de P, que em decimal, que é o que eu vou trabalhar agora, é a mesma coisa que 0,9p, né? Duas vírgulas para a esquerda aqui. 0,9p. Em cima desse preço atualizado agora, eu vou ter outro desconto de 10%. Ou seja, a gente já viu que é só multiplicar por 0,9 de novo, né? É o mesmo valor percentual. Então 0,9 vezes 0,9p. E o 0,9 vezes 0,9 dá a mesma coisa que 0,81. 0,81 é quantos por cento? Vírgula 2 para lá, né? 81%. Se eu tinha um preço P que era 100% e agora virou 81%, quanto de desconto que teve? 100 para 81, eu tive que diminuir 19%, né?
Então isso aqui é a mesma coisa que um desconto de 19% e não um desconto de 20%, como inicialmente as pessoas poderiam pensar. Tudo bem? E agora, se eu tiver um aumento de 20 seguido de um desconto de 20. Então, você aumenta 20%, aí depois você diminui 20%. Quanto que fica o valor do produto? É outra coisa que é uma pegadinha. Muita gente falaria assim, ó, né? Acho que com os exemplos iniciais você já deve estar pensando, já deve estar um pouco mais atento. Falando, não, não deve ser. Mas muita gente pensaria inicialmente, se eu aumentei 20 e depois diminui 20, então vai voltar ao preço inicial. Só que não. Por quê? Olha só, eu tinha um preço P, aumentei 20%, então ele foi para 120%, né, do valor inicial, que é a mesma coisa que 1,2. Tudo bem? 1,2P. E agora você vai ter uma redução de 20%, um desconto. Quando você desconta 20%, você tem 80% do negócio, né? Você tinha o 100%, tirou 20% e ficou com 80%. Então eu tenho 80% disso aqui. E o 80% em decimal é 0,8, né? Então eu vou pegar isso aqui, ó, esse 1,2P, e multiplicar por 0,8. Foi isso que eu fiz. Então, basicamente, o preço P, multipliquei por 1,2, que é referente ao aumento de 20. Depois multipliquei por 0,8, que é referente ao desconto de 20. Certo? Fazendo essa multiplicação, 0,8 vezes 1,2, porque esse parênteses eu posso ignorar, né? Nos outros não falei isso, mas basicamente é só multiplicação, você pode ignorar a existência desse parênteses aí. 0,8 vezes 1,2 dá 0,96. Que em porcentagem é 96%, correto? Se você tinha 100%, virou 96%, então a gente teve um desconto de 4%, que é a diferença entre o 100% inicial e os 96% de agora. Então, aumentar 20 e diminuir 20 não mantém o preço, não. Você acaba dando um desconto. Beleza? Por qual que é a justificativa, de novo? É porque o desconto é sobre o preço aumentado. Então, o desconto acaba sendo um pouco maior. Né? O aumento acabou sendo calculado em cima de um preço P. O desconto acabou sendo calculado em cima de um preço maior. Então, o desconto vai ser maior. E aí, no final, o desconto ganha essa disputa aí. Certinho? E para finalizar, esse 2 pontos surgiu aqui do nada, né? Vamos lá. Uma mercadoria sofre aumento de 60%. De quanto deve ser o desconto para que seu preço volte ao valor original? Essa é uma questão boa. É a mais dificinha que a gente vai fazer na aula. É a última também, a gente vai encerrar com ela. Mas você já deve imaginar que a resposta não é 60%, né? A gente acabou de ver que aumentar 20 e diminuir 20 não volta ao preço original. Então, se você aumentou 60, para voltar ao valor original não vai ser 60. Vai ser um outro valor que eu vou descobrir agora. Então, basicamente, eu tenho um preço P, faz tudo com esses esqueminha. Acho que é mais fácil de entender. Estou aumentando 60%. Na hora que você aumenta 60%, você fica com 160% do preço, que é a mesma coisa que 1,6, né? Só dividir o 160 por 100 é trazer duas vírgulas a vírgula duas casas para a esquerda. 160%, 1,6p. Agora eu tenho que dar um desconto, que é o que eu quero descobrir, em cima desse preço 1,6p aqui, ó. Em cima desse 1,6, eu vou dar um desconto de modo que o preço volte ao valor inicial aqui, ó. O que eu estou vendo até agora? Quando a gente tem um aumento de um valor, ou uma redução, um desconto de um valor, eu basicamente estou pegando o preço e multiplicando por um fator. No caso do aumento de 60%, eu multipliquei por 1,6. Quando eu for descontar um valor x, eu vou pegar e multiplicar isso aqui por um outro número, certo? Eu vou chamar esse número de f, certo? Então eu estou pegando esse 1,6p, que era esse preço, e multiplicando por um fator f. Por que não é o x? Bom, é porque não é a mesma coisa, né? 60% aqui eu não multipliquei por 60, eu multipliquei por 1,6. Então aqui eu não vou multiplicar por x, eu vou multiplicar por 100 menos x% sobre 100. Mas aí eu achei mais fácil colocar só uma letra aqui, ó, f. Estou multiplicando por um f.
Tudo bem? E eu sei que o resultado disso tem que ser igual ao meu preço inicial. É isso que ele pede. Né? Eu reduzo X% e eu quero que o meu preço volte ao inicial. E aí eu chego numa equação que é só resolver. Esse 1,6 vezes P eu vou passar dividindo. Então fica P dividido por 1,6P para eu achar esse fator aqui ó, de multiplicação. De novo, esse fator que era de 1,6 quando aumentasse, agora tem um certo valor na hora de diminuir. Dá para simplificar os P's, e aí fica 1 lá em cima, né, que é dividir por P. O P dividido por P fica 1, em cima e embaixo. Só que embaixo não precisa colocar porque fica óbvio já. Então fica 1 dividido por 1,6. Se você fizer essa conta, aí é uma continha meio chata de fazer na mão, né? Põe na calculadora aí, você vai ver que vai dar 0,625. Certo? Transformando em porcentagem, é a mesma coisa que passar vírgula 2 para a direita, né? Da porcentagem para o decimal você vai para a esquerda, do decimal para a porcentagem você vai para a direita. Então fica 62,5%. Aí todo mundo, às vezes, chega aqui e fala assim, então a resposta é 62,5%? Não. Por quê? Esse fator era o fator que eu tinha que multiplicar para voltar ao preço original. Vamos pegar com outro número que é mais fácil de ser mais direto, imagino eu. Se aqui fosse 90%, vocês concordam que seria esse F? Vamos supor, esquece que deu 62,5. Se fosse 90. Vocês concordam que quando a gente multiplica por 90%, o que está acontecendo é um desconto de 10%? Usando o raciocínio que a gente usou nas outras questões. Né? Quando você desconta 10%, você multiplica por 90%. Aqui, eu estou descobrindo esse fator F, significa que eu estou multiplicando por 62,5. Então o desconto não foi de 62,5. O desconto foi a diferença até o 100. Certo? De 62,5 para 100, eu tive que reduzir... Aliás, do 100 para o 62,5, eu tive que reduzir quanto? É só fazer a continha de diferença que vai dar 37,5%. Beleza? Essa é a resposta final do exercício. Ó. Então eu teria que, após um aumento de 60%, que ficou nesse fator aqui, 1,6 vezes P, eu teria que descontar 37,5%, esse x então ó, seria 37,5%, porque assim esse fator seria de 62,5%. E aí essa continha aqui, 62,5% vezes 1,6 ia cancelar tudo e ia ficar só um valor P. Tudo bem, gente? E com isso a gente encerra a nossa aula de aumentos e descontos sucessivos. Com essas 4 aulas, com essas 4 primeiras aulas que a gente viu, basicamente a gente esgota o assunto de porcentagem. Certo? Eu vou fazer ainda mais 2 ou 3 aulas com vocês, acho que são 3 que eu preparei aqui, só com exercícios. Então eu peguei questões da FUVEST, do Enem, da Unicamp, e a gente vai resolver esses exercícios. Agora são exercícios que vão ter um enunciado um pouco mais longo, vai exigir, além do cálculo de porcentagem, algumas interpretações também. Certo? Então a gente vai resolver eles para fixar o conteúdo de porcentagem e matar todas as dúvidas que podem ter ficado. Tudo bem? Então até a próxima aula. Tchau para vocês.